Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Terça-feira, estamos aqui novamente. Peço licença para entrar na vossa casa. Hoje o programa está dinâmico demais. Nós temos aqui vários assuntos polêmicos. Nós temos um convidado especial, um vereador que hoje ocupa o cargo de secretário na Prefeitura de Fortaleza. Nós temos aqui a presença hoje que vai nos servir os drinks aqui da Dona Diva, a barraca da Dona Diva, que fica ali na prainha com essa rapaziada, colocou os netos tudo para trabalhar. Os netos tudo trabalhando e a Dona Diva sempre presente conosco daqui para frente. Não é isso, Valber? Nós temos aqui também um convidado que vai falar o Laurindo Lima, que vai nos falar da organização do festival, do Pargo e do Camarão. Flaviano, boa noite. Temos aqui um especialista em imóvel, hoje vai fazer o papel de apresentador. Meu caro Tágira, como é que você está, meu amigo Tágira? Muito boa noite, Bacieri, boa noite a todos do Acerto de Contas. Esse programa que cada vez ganha espaço. O Jairo mandou um abraço para você da Assembleia, viu? Eu quero que faz uma caricatura, viu, Flaviano? O Jairo é seu Pega fã. A foto do Jairo. Do Jairo. O cara é fã. Vou mandar uma caricatura para ele de presente. E temos aqui o chefe de cozinha. Pega o chefe aí, ó. O chefe de cozinha aqui, que é um dos chefes mais reconhecidos aqui no estado do Ceará, que faz parte aí do Festival do Pargo, do Camarão, não é isso? Vamos falar disso tudo hoje, um pouquinho de cada coisa. E quem é nosso apresentador, o nosso... Homem aqui, La Dama de Ferro! A Dama de Ferro. A minha Dama de Ferro, hoje completando 88. Fala, Mazé. Não, Marcelo, você tá querendo... Não tô zoando, não. Quantos tá aninhos? zoando. Quantos aninhos? Não, com a graça de Deus, hoje eu completo 7,8. 7,8. Bem vivido, cheio de vida, de alegria. Pra frente. E pra frente, sem rugas. Depois eu dou a receita. Tá namorando ainda, Mazé? Namorando de todo jeito, tá em pé. Aê! Salve de palmas, Mazé! 78 anos! A Mazé, a nossa Dama de Ferro, que vem abrilhantando com essa energia positiva que ela tem, que só ela que tem. Fala, Valber. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Antes de começarmos, um abraço pro Tim da barraca da Dona Diva, que mandou sua equipe hoje para estar aqui conosco no programa. Programa esse que é nosso telespectador. Hoje a gente vai estar com um tema bem especial e um tema muito atual. Falar da causa animal é, sobretudo, colocar velhas questões em evidência e combater outros atos que não são tão interessantes. O Apolo Vixon, ele trata a causa animal com muito afinco, ele já traz na sua trajetória essa bandeira. Foi candidato a deputado, foi eleito vereador de Fortaleza e assume a secretaria da causa animal. Não é isso, Apolo? Exatamente. Boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui no Acerto de Contas. Exatamente, né? Eu trago isso de muito tempo já, uma conexão que começou no útero da minha mãe. E eu acho que todo mundo tem uma missão aqui nesse plano, né? Acho que algumas pessoas encontram a sua missão um pouco mais tarde e outras têm a oportunidade de encontrar um pouco mais cedo, que foi o meu caso. Eu tô aqui para tirar dúvidas, para explicar, para ensinar e para aprender também, porque ninguém sabe de tudo, né? Muito obrigado por você ter vindo. Você é um garoto. Qual é a sua idade, cara? Eu tenho 30 anos. 30 anos, mas tem cara de 20, viu? Então, tá bem conservadão, né, meu Tágia? E aí, tê-lo aqui com essa representação que diz respeito aos animais, né? Eu acho muito interessante esse assunto, esse papo. E você abriu mão, né, do cargo de vereador da Câmara Municipal de Fortaleza para assumir a secretaria, né?
Exatamente, Macieri. Eu acho que o executivo tem bem mais a ver comigo, né? Porque a gente coloca a mão na massa. Eu tive a experiência também de estar na Assembleia como suplente de deputado estadual por 4 meses, onde eu protocolei ali 9 projetos de lei, sendo 3 de indicação, sempre colocando ali a minha vivência, a minha experiência. Eu cresci dentro de um abrigo, né? Sou conhecido também como Mogli, o menino lobo. E eu senti que no legislativo eu ficava um pouco amarrado, não. Quando surgiu o convite para trabalhar no executivo, o prefeito me ligou, queria você como meu representante aqui na prefeitura, assumindo a parte da proteção animal, e eu fiquei lisonjeado, e eu com certeza, contanto que eu tenho autonomia, isso está acontecendo, então acho que tem muito a ver comigo. Legal. E como é que começou esses lances seu com o negócio dos animais? Então, Macieri, como eu falei, começou... Porque você conheceu o Valber? Ele tem um cachorrinho? Conheci ele hoje. Ele é o Tigrão? Ele é o Tigrão. Eu tô sabendo que ele é o Sabe Tigrão. que o Valber é o nosso Tigrão, né? Eu vi aqui. Então, como eu falei, começou no útero da minha mãe, biológica. Hoje eu sou adotado, eu perdi a minha mãe quando eu tinha 1 ano e 3 meses. E eu não sei explicar, inexplicável essa conexão, porque ela sempre foi sem especismo, não é sobre o cachorrinho e o gatinho. Você tem animais? Tenho. Na minha casa eu tenho 26 animais e no meu abrigo eu tenho... 26 animais? Isso. Como é que tu faz, cara? Fazendo. O que você tem lá? Conta pra nós. Agora fiquei curioso. Eu tenho 18 cães, desse total de 26, o restante são gatinhos. E no abrigo a gente tem 1.200 animais. 1.200 animais. Isso. O abrigo, onde é esse abrigo aí? Abrigo São Lázaro, ele fica em Fortaleza. E todos foram resgatados em situação de rua e vítimas de maus tratos. Vocês só resgatam em Fortaleza? 1.200 animais resgatados. Olha, vamos chamar a atenção para esse dado, que não é um dado pequeno. Nós estamos falando de uma adoção de 1.200 animais resgatados das vias públicas. É isso? Exatamente. Confere. E aí você pega esses animais, trata esses animais e as pessoas vão lá para fazer, para você fazer a doação, é isso? Isso, funciona mais ou menos assim. Quando a gente tem vaga, que não é o caso da maioria dos abrigos, né? Porque, segundo dados da OMS, de 2020, nós temos cerca de 30 milhões de animais abandonados no país. E é culpa nossa, tá? Porque não existe animal de rua, existe animal abandonado, né? Esses animais, eles não brotaram no asfalto e nem deram em árvores, eles foram abandonados. Então, quando a gente tem vaga, a gente realiza o resgate e tem todo um trabalho que é feito por trás disso, né? As pessoas acham que é muito simples acionar um abrigo... vem aqui resgatar um cachorrinho, um gatinho tá na minha rua. E elas gostam de terceirizar esse problema, porque os abrigos, eles não têm essa obrigação. Começa daí. Todos que têm abrigo hoje têm por amor, é algo de família mesmo. No meu caso, a gente não acordou um belo dia de manhã, tomando café. Vamos fundar um abrigo? Vamos ter esse problemão? Não, uma ideia melhor, não? Não foi desse jeito, né? Foi uma consequência. Começou com um cachorrinho, passou para 2, a gente está com 1.200. Então tem todo um trabalho. Para fazer um resgate de um animal, tem muito gasto, né? A gente começa pelo carro, pelo transporte, porque o Uber mesmo ele não leva. Né? E o Uber Dog, às vezes, é 3 vezes, 4 vezes mais caro. Fora isso, você não pode simplesmente resgatar um animal e colocar ali dentro do abrigo. Ele tem que passar por uma série de exames. Vai que esse animal tem sinomose, que é uma doença infecto-contagiosa, eu coloco dentro do abrigo com 1.000 animais e eu gero um surto ali dentro. Eu vou matar todos aqueles animais porque eu não vou ter condições de tratá-los, até porque o tratamento é caro. E como é que você... Vamos lá, como é que... Eu tenho que te interromper, pra gente chegar... Falo demais, me interrompe mesmo. Porque senão você vai ficar engatado aí, não vai... O curioso é, como é que você cuida desses animais? Através de doação de terceiros, as pessoas espontaneamente doam ração, enfim... Exatamente. Como é que funciona isso? Como é que é o funcionamento desse aparato? Porque isso aí é como custear um exército toda de animais, essa despesa, né? E como buscar esse financiamento. Porque 1.200 animais é ração, é banho, é tosa, é vacina. Quantos quilos de ração por dia deve consumir um abrigo desse? São 380 quilos de ração por dia e eles só se alimentam uma vez. E hoje o nosso maior meio de captar recursos é através das redes sociais e, respondendo a sua pergunta, são de simpatizantes, pessoas que abraçam a causa, que compartilham do mesmo ideal e ajudam ali doando financeiramente uma ração. E voltando aqui para a adoção, que você tinha tocado nesse ponto, né? As pessoas vão lá e adotam. É muito difícil, gente, não é essa a realidade. Não é como aquele desenho, Os Cãezinhos do Canil, é completamente diferente, tá? O abrigo, ele é melhor do que a rua, mas ele nunca vai ser melhor do que um lar. E a demanda para adoção, Carriere, é para animais filhotes, animais de raça, porque infelizmente a maioria dos animais SRD, que são animais sem raça definida, os famosos vira-latas, eles acabam
envelhecendo e morrendo na ONG porque não são adotados. Ou porque não são de raça, ou por questão de cor, porque existe racismo dentro da proteção animal, infelizmente, com gato preto, cachorro preto, sexta-feira 13. Acho que disso muita gente sabe, né? Tem até brincadeirinhas de mau gosto. Se você vai cruzar com gato preto, é azar. Azar é cruzar com um ser humano preconceituoso, né? Mas, enfim, é muito difícil a gente conseguir adoção para esses animais. Digamos que a cada 6 meses a gente consiga adoção para 5 cães adultos, mas para a demanda que entra, gente, no abrigo... De 1.200 animais em um abrigo desse é muito pouco, né? Agora, o Apolo, por toda essa vivência, por toda a sua história com a causa animal, você hoje é uma das principais representações no Brasil dessa luta de proteção animal. Esse trabalho começou, como você disse, de uma forma lenta, de uma forma de identificação, e que hoje você participa de fóruns e Você, inclusive, elaborou um fórum recentemente, né, sobre proteção animal, e hoje secretário municipal de política de proteção animal. Como é que você encara, fazendo parte agora do executivo, tendo uma pasta para criar e gerir políticas públicas? Como é que está o Apolo hoje nesse novo momento? Sabe, eu sempre fui muito confuseiro em relação a bater de frente com o poder público, né? Porque imagina só, quando você vive essa realidade, é diferente, né? É diferente de uma pessoa que é simpatizante, que levanta essa bandeira. Então eu cresci dentro de um abrigo, sofrendo ali a omissão do poder público e de grande parte da sociedade também. Eu costumo dizer que os animais, eles não estão aqui para a gente. Eles estão aqui com a gente, assim como o meio ambiente, a gente tem que aprender a coexistir. Porque se um não está bem, o outro também não está bem. E eu sempre batia de frente com a prefeitura, com os prefeitos, com os deputados. Isso aqui não está bom. Não tem isso aqui. Ninguém está enxergando isso aqui. As políticas públicas que existem hoje são voltadas apenas para animais tutораdos. Quando, na verdade, a proteção animal, essa pauta, a causa animal, ela foi criada por conta dos invisibilizados. Aqueles animais que são marginalizados, assim como uma grande parcela da sociedade, né? Pessoas pretas, mulheres periféricas, pessoas LGBTs, os animais também são a minoria. Só que, em sua minoria, eles são um pouco menores, porque eles não sabem falar, né? Eu vivi um período em situação de rua, por exemplo, quando eu fui expulso de casa. Eu tinha em torno de 12 para 13 anos. Você morou na rua, é isso? Isso. Foi uns 15 dias. Eu não vou dizer que morei, porque tem gente que mora, mas 15 dias, para quem nunca viveu na rua, 15 dias, é muito tempo, né? Impressionante a história desse rapaz. E eu fiquei assustado. Eu não tinha ninguém, eu não tinha família. Meu pai não me queria por conta da minha orientação sexual. Minha mãe tinha falecido quando eu era bebê. Mas eu senti ali na pele o que os animais sentem. A fome, a sede, o medo, a falta de uma proteção, a falta de alguém para segurar você. Tô com você. Mas diferente deles, eu sabia falar. Eu sabia pedir. Tô com fome, eu tô com sede. Você pode me ajudar? Então, existe essa diferença. Então, realmente, na minha opinião, eles são uma das menores minorias, sabe? É a minoria mesmo. E hoje, estando como secretário no Executivo, eu consigo fazer e direcionar políticas públicas de forma assertiva. Um exemplo, quando eu entrei na secretaria, que foi no dia 3 de janeiro, a primeira coisa que eu procurei foi por um censo. Eu acho que você não consegue realizar políticas públicas assertivas sem um censo animal. Eu tenho que ter uma base de quantos animais eu tenho, aproximadamente, em situação de rua, de quantos abrigos nós temos, até mesmo para conseguir recursos. Como é que eu vou para Brasília atrás de recursos para causa animal? Eu vou chegar lá, eu preciso de tanto. Uma base de dados, né? E me trouxeram um censo, só que de animais tutorados. Mas, gente, eu não consigo trabalhar em políticas públicas assertivas com o censo de animais tutorados. Como eu falei, animais tutorados que têm donos, essas pessoas precisam ser conscientizadas. É como uma entrevista de adoção. Você tem condições financeiras para adotar esse animal? É gasto, ele vai durar no mínimo 15 anos, às vezes 20, ração, consultas periódicas no veterinário, passeio. Você conhece os seus limites para entregar qualidade de vida para esse animal? Então, não é só simplesmente pegar como se fosse um objeto e depois descartar. Minha mulher engravidou, não posso mais ficar. Porque eu me mudei e no meu condomínio não aceita, eu vou devolver. Não é desse jeito, gente. Você não está levando para casa um cinto de pelúcia. Né? Cara, aí eu quero fazer uma observação, hein? Hoje eu não tenho, mas eu adoro animais. Cachorro, gato. Eu tinha 2 cachorros. Eu tenho 10, vou ter 10 filhos agora com a minha menina que está chegando. Mas, assim, é muito interessante o animal. Eles ficam esperando você chegar em casa. Todo santo dia. É fiel. E quando você chega, eles fazem uma festa. Aí os filhos, como é que é? Você está lá na sala assistindo TV, eles passam na frente da TV... Derruba uma coisa, atrapalha... Não é isso não. Se atrapalha, será bom.
Eu falo assim, cara, eu tô invisível. Não tô nem aí. O animal, não. O animal, ele fica... Eu me lembro dos meus cachorros, eu não tenho mais, porque é assim... Morre, cara. Aí você fica penalizado com aquilo. É muito difícil. E eu me lembro que eu tinha um puff na minha sala, eu sentava no puff, isso eram 2 meninas, né? 2 cachorras, 2 Rottweilers. E cada uma ficava do lado. Até a hora de eu ir dormir. De manhã eu levantava para tomar café. Elas desciam para tomar café comigo e eu tinha um tucano, cara. O tucano subia em cima da mesa do café e tava lá. Eu gosto muito de frutas pela manhã e ele não pegava enquanto ele chegava na mesa. Então, o animal é uma coisa, é uma interação, eu acho muito legal. Eu já vi, Carriere, pessoal. Macieri. Filho abandonar pai e mãe, mas eu nunca vi um animal abandonar seu dono. Tem casos que o cachorro vai morar no cemitério, pô, em cima da tumba do cara. Verdade. Isso é frequente, sabe? Você fica 1 ano sem voltar em casa, viaja pra fora, quando tu volta, como foi com meu sobrinho, a cachorra se mijou todinha, e a cachorra entrou num estado de emoção louca, lambendo ele, abraçando ele, ou seja, a memória afetiva do animal é muito forte. A verdade é que o cão é sim o melhor amigo do homem, mas o homem não é o melhor amigo do cão. Essa é a verdade. O homem não é melhor amigo de ninguém. Dele cara. mesmo. Para com isso. Apolo. Esse negócio de... Eu perdi a esperança já de achar que... Bom... Maldito o homem que acredita no Que outro acredita, homem. é bíblico, né? É bíblico. É bíblico. Negócio da Bíblia também não acredito. Mas isso é bíblico. Mas tá lá, presepado. Deixa eu dizer uma Mas coisa. fala, minha querida. Meu jovem, você falou que, como suplente de deputado, tem 9 projetos, não é isso? Projetos. E quantos, na realidade, passaram a ser lei? Nenhum. Ótimo, é bom saber. Agora, a respeito dessa causa que você abraçou, dos animais, por que não existe, já que você é tão projetista, esses animais que pegam na rua ali, naquele parcocó, é uma nojeira. Muitos gatos, as fezes de gato, até fezes de cachorro, quer dizer, tem esse lado não muito agradável, né? Você sabe bem disso. E a castração, para que isso não venha proliferar. Vocês já fizeram isso? Tem uma campanha disso? Existe uma verba do governo, já que você falou aí em órgãos públicos, como é que esses órgãos públicos te ajudam? Ajudam, bem entendido, esses locais onde vocês colocam esses animais? Mas é ótimo ponto se tu tocado. Aí é que a gente está falando de políticas públicas mal direcionadas. Desde 2017, a coordenadoria que hoje é a secretaria, na qual sou secretário, existe. E nós temos 2 vetmóveis. Em nenhum momento esses vetmóveis foram direcionados para animais que vivem em pontos de abandono ou em abrigos. Eu vou fazer um cálculozinho bem rápido aqui. Tem um cálculo da organização americana American Human Association que mostra que uma cadela de porte médio, SRD, em 6 anos em situação de rua, ela consegue gerar 65 mil descendentes. E uma gata, 420 mil. Aí, foi isso que eu falei. Eu entrei na secretaria no dia 3 de janeiro e fiquei revoltado com muita coisa, e a minha revolta aumentou porque eu já era revoltado com muita coisa. E a gente está fazendo pela primeira vez na história da proteção animal, destinando um vetmóvel unicamente, exclusivamente para animais em pontos de abandono, para trabalhar com protetores independentes e também atendendo animais que residem em abrigos, porque só assim a gente consegue diminuir a superpopulação dos animais de rua e a decadência, a tristeza dos animais que vivem nos abrigos também. Mas que é o seguinte, tu pega um jovem desse, cheio de boa intenção, aí ele entra para política. E 99% daquela merda é mau caráter. Os caras estão preocupados com o cachorro? Porra nenhuma. Nem com a merenda das crianças. Né? Nem com a saúde do povo. Ô, Tássia, me ajuda aí se eu estiver falando besteira. Não, mas é verdade. A coisa pública, ela demora a funcionar. Demora não. Ela não funciona. Ela não funciona. Aí vem um cara como esse, uma andorinha, para fazer verão, não faz. E o detalhe interessante da lei dos vetmóveis. Existe uma legislação federal que criou os vetmóveis. A ideia principal era exatamente tratar a população do animal de rua, castrar os animais de rua. Só que dificilmente isso acontece, só os animais
que tem dono. O Apolo está colocando em prática a legislação federal, que é a base, que é o conceito dos vetmóveis. E a gente espera que isso funcione. Fortaleza é uma cidade muito grande. Eu confesso, Fábio, que precisa dessa ação. Eu confesso que quando o Apolo trouxe o discurso, eu me preocupei. Depois que ele fez a explanação, eu fiquei feliz. Por quê? Porque tem uma população que tem animais, mas que elas não têm a condição de manter bem esses animais. Então, continuar com o projeto de castração, principalmente para as comunidades mais carentes, é de suma importância. E nos abrigos, porque senão esses animais também podem se tornar um problema. A gente tem uma outra máxima aí terrível, que é aquelas pessoas que adoram fazer a boa ação com os animais na porta dos outros, como, por exemplo, lá no próprio Parque do Cocó. Existem 500 ONGs que se declaram como ONGs, que compram a ração, que levam tudo e depositam lá. Tem muita gente boa ainda, que ajuda. E depositam lá. Mas a Mazé só que nesse caso, Mazé, só um minutinho, a Mazé, ela, para mim, ela bateu num ponto crucial. Aliás, eu não acho que tem que castrar só cachorro, não. Cadela, não. Eu acho que o ser humano também tem que começar a castrar. Porque... vocês dão risada, mas é verdade. E quando... Pô, você tá de brincadeira. O que tem de criança largada, que a mãe não sabe nem quem é o pai. Aí a minha pergunta é, você não acha que está mascarando o problema quando coloca essa ração em um ponto qualquer para o animal sem ter nenhum tratamento? Não, muito pelo contrário. Inclusive, eu ia tocar nesse ponto ainda bem que você perguntou. Pessoal, tem gente que reclama muito quando tem gente colocando ração aqui e vai proliferar mais animais aqui. Entendam. Vamos colocar aqui o Cocó como exemplo. O Cocó, a gente tem muitos animais silvestres ali. Não se esqueçam da Covid, que foi uma doença zoonótica, tá? Foi uma pandemia zoonótica. 60% das doenças infecciosas que acometem seres humanos são de origem zoonótica, mais da metade. E nas últimas décadas, as novas doenças que surgiram, 75%, também são de origem zoonótica. Aqui a gente está falando de saúde única, mas o que tem a ver com a ração? Se você não alimenta esses gatos, existem 3 tipos de gatinhos. O gato pet, que é aquele que você cria em casa, e quando você é uma pessoa mau caráter, você acaba abandonando aquele animal. Tem o gatinho de rua, que vive em situação de rua, na verdade, e tem o gato feral, que é aquele que nunca teve contato algum com o ser humano. O que acontece? Quando você não alimenta esses animais, eles vão passar a se alimentar de quê? De animais silvestres. A gente não pode esquecer, a raiva foi erradicada. A variante canina? Beleza, mas nós temos morcegos, raposas, saguis, e eu acho que a gente não quer uma pandemia de raiva, não é verdade? Então, além de ser nossa obrigação, porque não é um trabalho só do poder público e da proteção animal, né? É um trabalho do coletivo. Lembrando, esses animais foram abandonados por nós e nós temos uma dívida com esses animais. Inclusive, nós domesticamos esses animais há 30 mil anos atrás na Eurásia, que são descendentes dos lobos, e nós construímos parte da nossa sociedade em cima desses animais, porque nós utilizamos esses animais para quê? Para proteger os nossos rebanhos, as nossas hortas, as nossas plantações, para nos proteger, e assim a gente foi espalhando esses animais pelo mundo e construiu a nossa sociedade. E o que a gente faz com eles hoje? A gente maltrata, a gente abandona, a gente revive ainda mais a cultura do abandono, dos maus tratos, que animal é coisa, é objeto. É por isso, inclusive, que na secretaria a gente está com uma ação voltada para a educação nas escolas, na rede pública, com o público-alvo infantil, adolescente, para que a gente possa quebrar essa cultura maldita, me desculpem a palavra, porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E quem são os exemplos das crianças? São os seus pais. Então, se a criança vê que você amarra a correnta, o seu animal o dia inteiro, você bota água e comida quando você quer, você deixa o animal num ambiente insalubre, ela vai crescer com aquilo, ela está se desenvolvendo. E depois que ela tiver adulta, vai ser difícil mudar a opinião dela. Então é uma frase clichê, mas é a verdade. As crianças são o futuro. Então acho que a gente tem que focar nas crianças para que elas possam levar a educação para dentro de casa. E mais uma vez, não deixem de alimentar os animais. Ajudem os protetores, ajudem os abrigos a fazer esse trabalho, porque não é só nosso trabalho, é um trabalho de todo mundo. Apolo, primeiramente parabenizar, né, você pela sua atitude, né, agradecer aqui o acerto de conta. Muito obrigado pelo convite. Mas para aquela pessoa que quer participar, né, que quer tirar aquele animal da rua, levar para o seu abrigo, como é que o cidadão pode proceder?
tá, gente? Então, isso acontece muito, né? As pessoas entram em contato com a gente e, como eu falei, a maioria dos abrigos estão superlotados justamente porque a Secretaria de Proteção Animal está começando a realizar esse trabalho do zero. Infelizmente, é isso que eu tenho que dizer, porque eu nunca vi ninguém... As pessoas ligam para a secretaria... Poxa, como é que eu faço uma denúncia? 10 anos que essa pauta é levantada aí, tem político que levanta, o pessoal levanta, faz um marketing gigante em cima disso e ninguém sabe como denunciar, como fazer uma denúncia. Isso não é culpa das pessoas. É culpa realmente de quem levanta essa pauta para benefício próprio, para angariar votos, seja o que for. Tem um bocado assim. Tem muitos. Época de eleição, então, gente, vem protetor, ativista, vegano da Nárnia, né? Eu nunca vi. Mas, enfim, aí o que acontece? As pessoas podem entrar em contato. Quando a ONG está lotada, existem outras formas, porque tem gente que fica com raiva. Nossa, vocês não têm vaga, mas vocês têm obrigação. Não, ninguém tem obrigação, mais uma vez, só para destacar isso aqui. Mas quando o abrigo está lotado, não custa gravar um vídeo, fazer uma foto, fazer uma vaquinha com a família, no grupo do trabalho, no grupo dos amigos, sabe? Eu, por exemplo, a gente tem dívidas em clínicas veterinárias. Estou devendo 190 mil na Falun Dog. É muito dinheiro. E eu não posso levar um animal para lá enquanto eu não quitar essa dívida. Então, da mesma forma que eu consigo abrir uma conta em uma clínica, que eu posso fazer uma vaquinha, que eu posso alimentar um animal, vocês também podem, sabe? Eu acho que a gente tem uma frase, eu queria falar aqui, de um livro, muito legal, uma passagem, Comer, Amar, Rezar, em que um homem foi até uma estátua na Itália e que essa estátua, ela realizava desejos. E todo dia ele ia lá e falava, por favor, me deixa ganhar na loteria. Todos os dias. E um dia, a estátua irritada, ela criou vida e falou, por favor, compre um bilhete. Então, não adianta você ficar nas redes sociais, por favor, ajuda esse animal. Ai, meu Deus, ai, que pena. Pena não vai mudar a situação dele. O que vai mudar é a ação. A gente precisa de ação. Então, se eu faço, você também pode fazer. Que eu diria para você é mais ou menos generalizado. Porque eu prova disso, sou prova viva disso. Né, Val? A gente tem um grupo aqui no PDD de 600 e poucas pessoas. Digamos que os nossos grupos juntos davam umas 2.000 pessoas. Davam umas 2.000 pessoas que a gente administra aqui no Porto das Dunas. Rapaz, eu estou para dizer para você que se a gente pedir R$1 de doação para cada um, para qualquer que seja a ação, a gente vai faturar aí uns bons R$10, né, Val? 2.000. Tem algumas pessoas que são... impressionante. Algumas pessoas vestem a camisa. Tem algumas que são altruístas, mas... Algumas, a hora que tem que aparecer para ir para o coquetel, para participar da reunião, tá lá presente. Mas na hora de chegar junto, não temos ninguém. É um absurdo. As pessoas... cada um no seu quadrado, cada um vê o seu ponto e não estão nem aí com Tem nada. Os altruístas, mas são contáveis nos dedos, mas tem os piores. É impressionante, né, Val? Vamos para o segundo bloco e voltamos já. Fiquem ligados. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, geriatria, clínico geral, ginecologia, fonoaudiologia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde.